O Cultura em Pauta de hoje vai contar os segredos do prédio residencial mais antigo de Porto Alegre. O Solar dos Câmara foi construído no século XIX e já teve senzala e espaço para as carruagens. O edifício e seus habitantes sempre estiveram no centro da história política do Estado. O Solar dos Câmara é o mais antigo prédio residencial de Porto Alegre. Localizado na Rua Duque de Caxias, no centro histórico da capital, o solar foi construído em estilo colonial português entre 1818 e 1824, para servir de residência a José Feliciano Fernandes Pinheiro, Visconde de São Leopoldo. Ele foi inspetor da alfândega, senador do Império e primeiro presidente da província de São Pedro do Rio Grande do Sul, antigo nome do estado. Resistiu ao tempo esta liteira que pertenceu a Maria Elisa Júlia de Lima, viscondessa de São Leopoldo e mulher de José Feliciano. Hoje a peça está no Museu Júlio de Castilhos, que também fica na Rua Duque de Caxias. Como era o costume da época, as liteiras ou cadeirinhas de arruar eram conduzidas por escravos e foram usadas até o início do século XX. O próximo a ocupar o solar foi o líder militar José Antônio Correia da Câmara, segundo Visconde de Pelotas e também conhecido como General Câmara. Ele casou em 1851 com Maria Rita Pinheiro, filha de José Feliciano e Maria Elisa, e foi o primeiro governador do Rio Grande do Sul. Em 1874, o casal reformou o palacete. A fachada colonial portuguesa ganhou elementos neoclássicos e as velhas janelas em verga de arco abatido transformaram-se em portas com sacadas. O telhado avançado foi suprimido e as telhas ocultadas por uma platibanda decorada com motivos geométricos e estátuas em faiança, um tipo de cerâmica branca. O prédio também foi ampliado, passando a ter um pátio interno com uma fonte. E um terraço de onde se via o Guaíba. Na parte ampliada, foram abertas janelas em verga de arco pleno, típicas do estilo neoclássico. Aristocrático, o solar foi decorado com requinte. O último morador do edifício foi o professor e político Armando Pereira Correia da Câmara, neto do Visconde de Pelotas. Ele foi senador e reitor da URGS e da PUC. Armando morreu em 1975, sem deixar descendentes. Em 1963, o solar foi tombado pelo IPHAN. Armando Câmara ainda residia no local. Em 1981, a casa foi adquirida pela Assembleia Legislativa. No início dos anos 80, o casarão estava deteriorado. As obras de restauração começaram 7 anos depois, e em 1993, o solar foi reaberto, agora como espaço cultural. Entrando no solar pelo pórtico da Duque de Caxias, onde se pode ver o brasão dos Câmara, deparamos com um jardim quase bicentenário. Na metade dos anos 1940, ele ainda era exuberante.
Já a entrada das carruagens ficava um pouco mais abaixo, na Rua Duque de Caxias. A parte de cima do casarão era reservada à família. Um pequeno hall dava acesso à antiga sala de estar. Era aqui que os moradores promoviam festas e recitais e recebiam convidados ilustres como o imperador Dom Pedro II e o botânico francês Auguste Saint-Hilaire. Hoje a Assembleia continua realizando eventos no local. O principal deles é o Sarau no Solar. A atual sala de recepções é toda ornamentada com afrescos. Próximo ao teto, a pintura mural imita uma renda. As cadeiras e as cortinas laterais são réplicas idênticas das peças originais. Ao centro está a cortina do século XIX, que também pode ser vista nessa foto da época. O lustre é outra peça antiga. Conjugado à sala de recepções, ficava o quarto do primeiro morador, transformado em escritório pelos dois últimos. O piso em jacarandá é o mesmo desde a construção da casa. As fotos mostram o escritório de Armando Pereira Câmara em 1968. As 5 estátuas brancas de terracota foram manufaturadas na cidade do Porto, em Portugal, e representam os 5 continentes. Além da fachada, as esculturas também já ornamentaram o terraço do palacete. A sala de jantar ocupa posição de destaque e tem comunicação com vários cômodos. A peça é toda decorada com pinturas murais. São naturezas mortas que remetem à pintura barroca do século XVIII, como a do pintor francês Jean-Baptiste Chardin. A mobília da sala foi mudando ao longo do tempo. Ao fundo da sala, ladeando o jardim, está o Departamento Cultural da Assembleia. Aqui são organizados eventos, exposições, prêmios e outras atividades culturais do Parlamento. E esta porta dá acesso à alcova. No pequeno quarto sem janelas, dormiam as moças solteiras da casa. O espelho e o piso em jacarandá ainda são originais. Esta escada, em frente à porta dos fundos, conduz à parte baixa da casa. Daqui dá para ver o pátio interno e o telhado prolongado, mantido na reforma de 1874. Esses 2 elementos dos sobrados coloniais, a eira e a beira, demonstram o prestígio social dos moradores. A existência do terraço, com sua vista privilegiada, também mostrava o quanto o solar era sofisticado. Aqui a família Câmara recebia os amigos no verão, como se vê nesta foto de 1910, onde estão a mulher e uma das filhas do general Câmara. A pequena gruta com a imagem de Nossa Senhora de Lourdes é outra testemunha daquele tempo. O local é todo revestido com pedaços de porcelana portuguesa, quebrada durante uma viagem de retorno da família da Europa. No século XIX, toda essa parte baixa da casa era destinada aos serviços domésticos. Aqui ficava a senzala. E embaixo dos arcos, a estrebaria.
Esta fonte era usada para dar água aos cavalos. Ao centro dela está uma cópia da estátua do Pai Cabinda, uma divindade do povo banto de Angola, cultuada pelos escravos. A escultura original em terracota, de autor desconhecido, está preservada no vestíbulo do solar. A senzala ocupava o espaço onde hoje é a Biblioteca Borges de Medeiros. Ainda são da construção original os barrotes que sustentam o piso superior, as paredes espessas e as duas pequenas janelas, que dificultavam a fuga dos escravos. E no lugar onde estava a estrebaria, hoje funciona a Escola do Legislativo Deputado Romildo Bolzan. A escola organiza cursos de capacitação e atualização para os servidores da Assembleia. No vestíbulo, próximo à Escola do Legislativo, estão 3 estátuas. A do meio decorava o túmulo do General Câmara, e as outras 2, em estilo neoclássico, estavam no Jardim do Solar. A da direita representa Baco, o deus do vinho. As esculturas vieram para cá depois da reforma de 1988. A história do Estado se confunde com a do Solar dos Câmara, tanto no período imperial como no republicano. Residência de viscondes, governadores e senadores, o edifício e seus habitantes testemunharam o processo histórico e político do Rio Grande do Sul por 1 século e meio. Talvez por isso, o solar nunca tenha perdido a sua aura aristocrática.